Olá, estamos começando mais um Simplifica com Sicoob Copelivre e hoje o nosso tema é sustentabilidade no meio rural. Eu estou aqui com o produtor de flores Jean, com a Carol, nossa assessora de agronegócio, e com o nosso presidente de conselho, o senhor Arlindo Batagim Júnior. Já já a gente volta para falar com o nosso tema, mas antes vocês vão escutar a nossa vinheta. Está no ar mais um Simplifica com Sicoob Copelivre, o podcast que vai trazer muito conhecimento sobre soluções financeiras, sustentabilidade, saúde, te deixar por dentro do mundo do cooperativismo e muito mais. Tudo isso de um jeito simples e descomplicado. O Prêmio Produtor Rural Sustentável tem o objetivo de premiar os produtores rurais cooperados do Sicoob, que foram destaque no setor agropecuário brasileiro e ele já está na 3ª edição. O concurso reconhece ações desenvolvidas por produtores rurais financiados pelo Sicoob que praticam a produção sustentável seguindo as diretrizes do ESG. E conosco temos o Jean, o nosso cooperado que é produtor de flores em Olambra, que ganhou esse prêmio. E também a Carol, que inscreveu o Jean no prêmio, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ser considerado sustentável ambientalmente e socialmente. E ele deve adotar essas atitudes éticas, práticas, que visem o crescimento econômico em equilíbrio com o meio ambiente e colocar para o desenvolvimento da sociedade. Tudo isso é muito relevante, é por isso que esse prêmio existe. E o senhor Arlindo sabe muito bem a importância do ESG para a comunidade, certo, senhor Arlindo? Qual a importância da gente premiar o Jean hoje? Olá pessoal, é um prazer e uma honra estar aqui fazendo esta gravação em companhia do Jean e da Carol. É muito importante a gente falar de ESG, mas é bom lembrar, e o Jean sabe bem disso, que o cooperativismo ele já pratica o ESG desde o seu nascimento, desde lá atrás, quando nem se falava em ESG. Então é extremamente importante, e isso ele pratica dentro dos nossos princípios, não é? Nos 7 princípios cooperativistas. Então é extremamente importante que a gente continue divulgando esta prática, né, da gente trabalhar o social, a governança e a sustentabilidade. E nesse inteirinho eu queria perguntar para o Jean, conte um pouco aí sobre o seu trabalho, como é que foi o seu desenvolvimento na sua vida, como é que aconteceu tudo isso? Olá pessoal, prazer estar aqui hoje. Bom, meu nome é Jean Ferreira, eu sou produtor de flores em Olambra e desde que eu nasci eu já estou no mundo das flores e no mundo do cooperativismo. Eu nasci em Olambra mesmo e fui criado, minha família, meus avós, meus pais eram produtores de flores e a gente vem trabalhando nessa área desde que eu me conheço por gente. Eu assumi a produção em 2009 e naquela época eu tinha uma área arrendada, comecei numa área pequenininha e depois eu fui galgando, comprei uma área, comecei a produzir ela. E desde o começo, assim, não é só eu como produtor de flores, mas a região de Olambra, a parte de produção em ambiente protegido, ela é muito preocupada principalmente com os recursos naturais que a gente tem, né? Principalmente com água, com os adubos, fertilizantes, porque isso tudo é muito importante para nós na produção. Então a gente sempre se preocupa em não gastar demais, não desperdiçar principalmente, e isso já vem uma cultura dentro da produção de flores, mas da produção também de cultivo protegido, hortaliças, tudo, porque a nossa região é uma região de pouca água, se for ver assim, de recursos hídricos, então toda a água que vem da chuva a gente capta, toda a água da própria irrigação, ela volta para os reservatórios. E isso foi já logo quando eu comecei, eu já implantei um pouco essa parte de reservatório de água, a parte de reaproveitar a água da irrigação. E com o passar do tempo a gente vai aprimorando, né? Então hoje eu tenho vários pontos na parte da água, do adubo, do substrato, para poder reaproveitar e não desperdiçar. E casou que quando eu comecei uma parceria com o Sicoob, isso foi no meio do ano passado, no final de junho a gente conheceu o Sicoob, e a gente começou a fazer uma conversa, um trabalho com a Carol foi apresentar o trabalho do Sicoob lá em Olambra, e logo depois, ali em agosto, eu já fechei um financiamento de mais estufas, de um outro reservatório com o Sicoob aqui de Copelivre,
E isso foi ali que a gente começou um trabalho, depois a Carol convidou a gente para fazer essa inscrição no prêmio, porque ela viu que tinha um potencial muito grande, E né? como foi essa ideia, Carol? Vai fazer agora, semana que vem, 1 ano que eu fui pra Olambra. E lá, assim, só tinha passado uma vez só e eu não conhecia a cidade, né? E lá a gente estava com o nosso consultor Lúcio. Foi ele que apresentou o Coop Livre pro pessoal lá de Olambra. E na conversa lá eu vi que eles já têm na raiz essa parte de sustentabilidade, né? Então, aí ele começou uma conversa. Aí veio a Plano Safra, o lançamento do Plano Safra. Em agosto eu fui visitar, o Jean pegou, me convidou para ir lá no sítio dele e eu fui lá visitar o sítio. E ali, logo que eu cheguei, eu já comecei a olhar tudo. Ele já comecei a escutar toda a história dele, toda essa história que ele falou do pai dele, dessa parte de sucessão familiar, olhando, vendo que tinha muitas mulheres trabalhando ali. Que legal. Muitas Legal. mulheres trabalhando. Ele também me contando sobre a parte que ali ele contrata famílias para trabalhar. Então, marido, mulher, filhas, filhos. E ali eu fui escutando, já fui desenhando, já fui parando, olhando tudo, a parte do manejo dele, do reuso da água dele. E conversando um pouco, já comecei a desenhar isso. Aí eu fui entender se ele se enquadrava, porque o prêmio ele é para pequeno e médio produtor rural. Uhum. Quando eu saí da propriedade dele, eu falei, não, eu vou ter que escrever ele. Vou ter que escrever ele. Isso foi em agosto de 2023. Chegou setembro de 2023, no comecinho, chegou o regulamento. Logo que chegou, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, convidando ele para participar do concurso. Ele estava viajando, estava de férias com a esposa dele, lá em Lençóis Maranhense, né? Tava lá. Aí ele falou assim, não, quero sim. Que legal. Eu vou estar voltando daqui 2 dias, manda o regulamento para mim, mas eu quero participar sim. Aí ele fez uma inveja, né? Mudou as fotos do local onde ele tava, né? Foi fazendo só inveja, né? Mas tudo bem. E esse processo de seleção, ele é complicado. Como que foi? Acho que são 5 fases, né, Carol? Foram 4 fases, né? A primeira fase, eu comecei a desenhar, comecei a escrever tudo aquilo que eu já tinha visto, toda a história dele. Aí eu fiz, a gente fala, né? Eu já escrevi uma redação. Aham. Não é a primeira, não é a segunda, a terceira começa a ficar boa, né? Sim. Então, comecei, aí eu marquei com ele, fui até a propriedade dele. O Guilherme, que é o nosso consultor, o engenheiro agrônomo, também participou, porque ele fez todo o projeto do Jean, da parte sustentável que a gente financiou. Aí ele participou também para colocar as partes mais técnicas, né, dali do processo dele. Fomos até a casa dele, mostramos para ele colocou mais algumas informações. Sim. E acho que foi na 4ª que deu certo. Só que daí no final. Foi assim. Lançou dia 11 de setembro do ano passado as inscrições. Aí dia 27 e até o final de outubro. Daí, uma semana antes, prorrogaram, que é terminando dia 27 de outubro, prorrogaram até dia 10 do 11. Deu um alívio para nós, porque a gente precisava de mais informações, fotos de todo o processo dele. Todo o processo dos financiamentos também estavam chegando. A máquina que a gente investiu. As estufas. E tinha que ter essas fotos para completar. A gente, nossa, na hora que fez a prorrogação, eu falei assim, Jean, prorrogou. Graças a Deus que prorrogou. Porque eu acho que assim, quando a gente faz algo, a gente tem que fazer algo bem feito. Uhum. Então, é isso que a gente faz, bem feito. Então, a gente começou a fazer uma redação, a gente rabiscou, tirou, colocou e precisava das fotos. Uhum. Então, quando fez essa prorrogação, no dia 11 de novembro, que foi feito, o último dia, no meio do caminho teve a primeira fase, né? A primeira fase, quem faz o processo, quem faz a classificação é a Central. Chamei a Central para participar. Chamei o Vinícius da Central para poder ir até a propriedade, sítio, né? Foi lá no sítio para conhecer o Jean, porque é ele que ia classificar o Jean. Uhum. Então eu olhei ali e falei assim, a primeira fase é Central, então vou convidar a Central para conhecer o sítio dele. Uhum. Então hoje o Vinícius foi lá, olhou tudo o sítio dele, ele achou assim magnífico, perfeito para poder estar concorrendo a esse concurso.
Aí no último dia a central começou a me pressionar. Cadê o Jean? Carol, você não vai escrever o Jean? Carol, eu falei, tô terminando aqui. Que tinha muitas perguntas pra responder e tava faltando uma foto. Que eu falei que era primordial essa foto. Ele com a equipe dele. Sim. As mulheradas. E você tem algum motivo? Porque você contratou várias mulheres, as famílias. Qual que era o seu entendimento? Isso já é um costume em Olambra, porque flor é um produto delicado, né? E as mulheres, ela tem esse cuidado de embalar as flores, de ter um carinho pelo produto, né? Então, não só eu, mas a maioria dos produtores, eles contratam muitas mulheres porque tem esse cuidado melhor com as flores. Lógico que tem alguns tipos de serviços que são mais pesados, que daí precisa do sexo masculino, mas a maior parte que são trabalhos que é de embalar, de cuidar da planta, de olhar ela, de fazer uma limpeza. Então, isso, as mulheres fazem desempenham esse trabalho muito bem. Que e legal. elas gostam, né? É um trabalho de mexer com flor, na verdade, nós que estamos no setor já estamos mais acostumados, né? Mas para quem chega de fora, vê a produção ou vê a própria cooperativa nossa de flores também, eles ficam admirados com o que é, porque é uma coisa meio que ninguém imagina que dentro, num processo de produção de flores, tem quase que uma indústria, né? Uma coisa muito bem organizada. A gente distribui através da cooperativa para o Brasil todo as flores, e isso também lá a gente trabalha com ESG, então a cooperativa ela se preocupa também com toda essa parte da questão ambiental, com a parte, principalmente agora a gente está trabalhando com os produtores, tentando criar um processo de quase que uma certificação, né? A gente está começando a desenhar isso para os próximos anos ter dentro da cooperativa. Certificação em ESG daí. Isso. A gente está buscando ali talvez alguma certificadora externa ou talvez até internamente, porque na flor não tem ainda uma rastreabilidade, não tem, porque não é um produto alimentício. Mas para o futuro, isso que acho que é importante, né? A gente ter isso daí dentro da própria cooperativa. E agora todo esse trabalho seu está sendo reconhecido, né? Como você está se sentindo? Sim, eu acho que é importante, não é um trabalho só meu, né? Eu acho que é um trabalho tanto da minha equipe, quanto da gente, da cooperativa junto, porque eu faço parte de uma cooperativa que a gente tem 480 cooperados. E se fosse falar assim, eu sou melhor que os outros, faço alguma coisa muito melhor que os outros para ter o prêmio. Não, na verdade, todos em Olambra, assim, na cooperativa, eles fazem um trabalho excelente com a parte de sustentabilidade, com a parte de não só a ambiental, mas também a econômica, a social. A própria cooperativa é um exemplo, então isso, eu estou representando um grande número de cooperados nicho, né? que fazem um trabalho praticamente igual ao meu, até, mas alguns melhores que o meu. Por isso que é importante a gente frisar as cooperativas. Exato. Né? A nossa cooperativa é uma cooperativa de crédito, né? Mas a que a Jean está falando, né, é a cooperativa de produção, acho que é a Velling, eu acho, né? Então, é outro tipo de cooperativa. E qual é a vantagem? Que eu sempre gosto de falar. União com o mesmo objetivo. E a palavra vem agora aí de inovação, que ele está falando de inovação, Sim. tá? Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa que é mudar tudo. E não é. São pequenas coisas que você vai conseguir, vai fazer no seu negócio, no seu dia a dia, que você vai melhorar aquilo que você já faz. Porque você é bom no que aquilo que você faz. E é importante que você esteja em grupo, por quê? Que mais pessoas podem dar feedbacks e ajudar você no que você está fazendo. Mas eu fico muito, mas muito feliz mesmo desse prêmio do Cicobi Copilivre, né? Ter lá, criado um relacionamento com a Velling, com o Jean lá também, porque o Cicobi hoje, é bom que se diga, ele tem 8 milhões de cooperados. Quer dizer, hoje o Cicobi, o Brasil, tem 8 milhões de cooperados. Eu sempre gosto de fazer uma comparativa, né, Aline? Que é o tamanho da Suíça. Quer dizer, o Cicobi hoje, ele está com uma ramificação no Brasil, né, fazendo um trabalho de inclusão bancária e de justiça financeira que é fantástico, né? E a felicidade minha, que foram 6 agricultores no Brasil, a gente tem que falar isso também, foram só 6 no Brasil. E de São Paulo foi um só de São Paulo, né? Que foi o Jean, que tá aqui junto com a gente aqui, que é um cooperado do Cicobi Copilivre. Isso mostra, né, a diferença nossa no trabalho de relacionamento. Sim, muito bom mesmo. E para você, Carol, como foi descobrir? Olha, eu e o Jean, a gente acompanha todas as fases.
E cada fase era um frio na barriga e era um choro de felicidade. Então, passou a primeira fase, que eu trouxe o Vinícius para cá para conhecer. Só que daí as demais fases a gente não sabia como é que ia ser feita as classificações. Veio a segunda fase, Jean, passamos. Que alívio. Aí veio a terceira fase, nossa, deu certo. Aí chegou a quarta fase. Na quarta eram 12 candidatos para 6 vagas. Para 6 vagas. Só que aconteceu. Eu fiquei sabendo, o Felipe, ele me mandou a notícia que o Jean estava na última fase. Só que a gente não podia divulgar para ele, porque ainda não estava oficial ainda, mas estava lá em Brasília, a divulgação dele. Aí eu até pedi, aí na hora que veio oficialmente, pedi uma ajuda para a Aline, pra gente montar um kitzinho e um papel para ele falando que ele estava na última fase. E ele fala que essa fase foi a mais emocionante para ele, porque ele não sabia dessa última fase que ele tinha passado, que ele chegou na última fase. Aí a gente chegou lá na propriedade dele, ele tava gripado, ele não queria me atender. Eu, não, mas é com você. Não, mas você não quer falar. Não, é com você que eu preciso falar. Chegou de máscara, pode tirar a máscara. Não, a sua gripe não vai chegar perto de mim, não. Aí na hora que pegamos, gravamos lá e ele ficou todo emocionado, ficou sem jeito. Eu fiquei emocionada, então foi muito legal. Aí chegou, passou, aí veio a fase da comissão, né? A comissão veio, só que foi muito, eu falo assim, as coisas quando tem que ser, vai ser. Eles marcaram um dia com a gente. Naquele dia tava todo mundo preparado, só que chegou um dia antes, o pessoal da comissão não conseguiu embarcar por causa do voo que foi cancelado. Tivemos que cancelar. É que tem na última fase tinha uma comissão julgadora que ia visitar todos os 12 candidatos, né? Então, para ver quem eles fizeram um tour pelo Brasil visitando todo mundo, né? E aí quando vieram para nós, aí tiveram que cancelar. Olha. Só que, assim, eles estariam lá no dia às 9 da manhã para ir embora às 10. Então, não ia dar tempo de mostrar tudo que a gente queria mostrar para eles. Depois de 2 semanas, eles voltaram e marcaram com a gente. Sim. E aí, eles conseguiram. O Jean foi o último produtor que a comissão pegou, jogadora, foi na propriedade. Só que daí, a gente teve um tempo maior com eles. E também com a ajuda do João Vitor, que também esteve presente nesse dia, que foi uma força muito grande para a gente. Lá a gente conseguiu mostrar tudo que o Jean faz. Teve muitas coisas, assim, tem uns pequenos detalhes que até na hora que a gente escreveu o Jean, a gente esqueceu de colocar, porque são muitos detalhes. Sim. Assim, não sei, o Jean, ele tem uma flor, a planta dele, ela já é sustentável. Então, já existe um artigo científico lá publicado que a planta dele é sustentável. Legal. Então, além disso... Qual é o nome? O nome popular dela é Beijinho ou Maria Sem Vergonha. Só que são umas variedades que foram melhoradas, lá, que veio do Japão, que é uma empresa que chama Sakata. Ela é muito famosa na parte de hortaliças, mas ela também desenvolve variedades de flores. E lá no Japão, na Universidade de Tóquio, eles fizeram um artigo científico lá, estudando quais são as plantas que mais absorvem CO2 durante o ciclo dela. E a Sampatis foi uma das que teve um bom resultado. E além disso, ela mantém uma temperatura do solo mais baixa, porque ela fecha totalmente, então isso ajuda muito a parte de... E não só isso, né? O manejo dela. Então, assim, ele pode reaproveitar os vasinhos dos amigos dele, dos colegas dele, dos produtores, porque ele não tem essa parte de contaminação para a planta. Então, ele tem isso. E teve algumas coisas lá que a gente até esqueceu, que foi a parte da parte do manejo dele, que ele pega, você passa roçadeira, tudo sim. lá. Pra evitar o uso de herbicida. Sim. Então, ali, o João ajudou muita gente, frisou muita parte do cooperativismo. A gente levou o pessoal até o Velling para conhecer não só a produção dele, mas para onde vai toda a produção dele. Sim. O que é tudo aquilo. Porque ele não só se resume dentro da propriedade dele. Ele tem muito mais além daquilo, para onde que vai, para onde ele distribui, aonde está distribuindo. Então, aí a gente ficou numa expectativa. E é que sim, e parece que a última fase era assim, não chegava nunca. O resultado, né? O resultado é sempre o pior, né? Chegamos no AgriShow, dia 29 de abril. Aí falaram que já no dia 30 ia ter uma áudio com
com os ganhadores. E eu não tava sabendo de nada. Passou, chegou dia 30, eu, gente, na central, cadê essa onde? 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 Aí nada, ninguém tinha onde. Por quê? Chegou no meu Teams, só que era do celular e não tava chegando, porque lá é muito ruim a internet. No AgriShow. No AgriShow. Aí o Vinícius da central começou. Ele falou assim: peraí, que eu tô. Eu falei assim: mas se você tá. Eu falei assim: é só a central que ganhou. Ele falou assim: mas eu não sei se ganhou. Aí o Rafael do CCS tava lá e falou assim: peraí, que eu já tenho todos os nomes dos ganhadores. Ele falou assim: nossa, nem de São Paulo ganhou. Nossa, na hora. Fechei. Me deu uma tristeza. Ele, mas peraí, tem um tal de Jean aqui. Eu falei assim: o quê? O Jean ganhou? Ele ganhou. Parecia uma louca dentro do instante. Saí correndo, chamei o Felipe, chamei o João, comecei a chorar, falando que o Jean tinha ganho, tinha ganho. E começava a chorar e tremia que nem uma vara verde. Falei, meu pai do céu. Aí entramos todo mundo numa sala, 10 horas da manhã. Coloquei lá para poder o pessoal fazer só as cooperativas mesmo singulares que ganharam, estavam lá dentro e as centrais. Na hora que falou o nome do Jean, a gente estremeceu aquele stand lá no AgriShow. Mas foi muito legal. Mas o importante muito legal. é isso, né? Você, que nem o senhor lindo frisou, você faz parte de uma cooperativa, Sim, nós sim. somos uma cooperativa de crédito. O relacionamento que você tem com a cooperativa de crédito não seria o mesmo com outras instituições com financeiras. E tudo isso vai ser representado lá em Brasília, no prêmio. Sim. Então, é muita emoção pra gente da Coop Livre. E acredito que pra você Com também. certeza, Depois com você certeza. conta pra gente como que foi. Ah, vou contar, pode deixar. Nós vamos encerrar por aqui. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero que vocês aí de casa tenham gostado de conhecer sobre o Jean, de conhecer sobre essa premiação. E se você é cooperado do Sicoob e se encaixa no perfil igual a Carol tá falando, procure seu gerente e tente também participar. Obrigada e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.